Tá, ótimo. Aí assim, a gente vai conversar aqui sobre a função lá da morte do Bernardo, não é novidade para ti. Tá? Não é um interrogatório, é um bate-papo, tá? Até porque tu vai me contar algumas coisas sobre o caso, talvez que nem eu sei, porque eu venho lá de Porto Alegre, enfim, não trabalho aqui em Três Passos. Tá? Eu quero começar conversando contigo assim, que tu me esclareça no primeiro momento, assim, como é que foi esse evento aqui na cidade sobre a morte do Bernardo? Tá? O que tu sabe, como é que foi isso, como é que repercutiu isso, o que aconteceu com relação à morte do Bernardo? Aqui na cidade. Na cidade que eu digo, porque, enfim, na cidade, lá no local da morte, enfim, no contexto todo desse acontecimento, o que de fato aconteceu, como é que foi isso e o que tu sabe disso? Olha, para mim foi chocante quando eu soube que minha irmã estava envolvida nisso, que jamais pensaria que ela pudesse ter feito uma coisa dessa. E foi um caso que chocou toda a família, destruiu a família que ela fez. Me diz uma coisa, quando é que tu tomou conhecimento disso, quando é que tu ficou sabendo? Mas como eu vou dizer para o senhor, foi logo que estourou a notícia, que deu no rádio, né? Passou na TV, foi por meio do noticiário. Quando tu fala assim para mim a participação da minha a Edelvânia que tu te refere, né? Qual é a participação dela nisso, assim, para ti, que é da família, que conviveu, que sabe, melhor que ninguém talvez, qual é a participação dela nisso? Como é que foi isso? Olha, eu acho que foi a ilusão por causa do dinheiro, porque ela era uma pessoa de bem, só ajudava os outros, né? E de repente caiu numa barbaridade disso. Fizeram o efeito da cabeça dela. O dinheiro. Tu sabe o que envolveu de dinheiro isso? Em quantias, tu sabe? Quem deu, quanto foi? Não, eu só vi depois que deu a notícia que ela havia pegado 6 mil. Entrada do apartamento, assim, eu não tenho. E quem é que deu essa quantia? Pelo que diz nas notícias, foi essa amiga dela. Oh. Mora, que é daqui, como é que é o nome dela? A madrasta do menino? É, a madrasta do menino. Tu diz a Kelly? Kelly que chama. O que ela fez, a Edelvânia no caso, com relação à morte do Bernardo? O que ela fez, eu digo assim, qual é a participação dela? Mas o que eu posso dizer, pelo que eu vejo na notícia, que ela comprou as ferramentas e que ajudou a enterrar pelo noticiário da TV. Ela enterrou como o menino? Quem é que ajudou ela? Como é que foi isso? Como é que ela fez isso? Como é que ela planejou isso? Como é que ela executou depois disso? Essa parte eu não sei, doutor, como é que elas planejaram ela. Pelo que conta na notícia, ela é essa amiga dela. Eles devem ter combinado, planejado, sei lá como é que é. O que tu sabe a respeito disso? Assim, do planejamento delas com relação à morte do menino? O que eu sei é que é das notícias. O que eu fiquei sabendo foi depois da notícia que elas planejaram lá e ela mostrou o local. Eu digo assim, tu sabia que estava sendo planejada a morte de alguém? Não sabia. Algum momento
ela ou alguém te contou que havia esse planejamento? Não, no momento. Com relação, assim, Evandro, a questão do teu carro ter sido visto lá no próximo ao local que o menino foi enterrado, tá? Como é que teu carro foi para lá? Esse é um caso que eu quero esclarecer. Tá. Devido ao meu medo de ser preso, eu disse que não estava lá. E eu estava pescando, estava de férias, lá na minha mãe, e estava pescando. Então, Que dia era esse? Que noite tu te refere? eu não lembro bem certo a noite, doutor, deve ser essa noite que viu meu carro lá. Isso teria sido na noite, o teu carro foi visto lá na noite de quarta-feira. Tá? O que tu estava fazendo lá? Estava pescando. Tu tem costume de pescar lá? Seguido, vou pescar. Quando vou com a minha mãe. No último mês, quais as vezes que tu foi lá pescar e que horas? Não é assim seguidamente, né? Mas no último mês eu fui naquele dia pescar, eu estava de férias. A minha mulher ganhou a minha neném, daí ela fez cesárea, eu fiquei em casa. Fui mais pro fim do mês que eu poderia sair de casa. Que hora tu chegou lá para pescar? Que hora tu saiu? Como é que foi? Olha, eu cheguei e estava escurecendo. Geralmente pesca de noite, quando vai peixe. Daí que eu saí, não lembro, eram umas 9 horas, eu acho, não sei. Não tinha relógio. E que horas tu chegou lá, mais ou menos? Mas estava escurecendo, assim. Antes de tu chegar lá para pescar, tu fez o que nesse dia? Eu estava na minha mãe, O que tu foi fazer na tua mãe? O que tu fez lá nesse dia? Qual foi a tua rotina no dia antes da pescaria? no dia. Eu fiquei por lá, fiquei com ela, por lá. O que tu pegou lá de peixe esse dia? Peguei um diacho para isso, peixinho, mas um rio pequeno, não dá muito peixe. Quanto tempo mais ou menos tu ficou lá pescando? Mas eu devo ter ficado umas 2h30, 3 horas, eu acho. Tu pescou com o que esse dia? Que instrumento? Com linha comprida, de noite. Minha filha, tu não teria, Evandro, emprestado esse teu carro para alguém? Não. Eu te pergunto assim, porque às vezes a gente não tem, a noção exata do que está acontecendo e às vezes até inofensivamente a gente cai de paraquedas numa situação dessas. Então assim, às vezes até tu, sem maldade nenhuma, entendeu? Pode ter emprestado o teu carro ou qualquer coisa do tipo e sem ter, de repente, conhecimento do que seria feito. Aconteceu algo desse tipo? Não, eu tenho emprestado meu carro, não. Naquele mesmo, não. Que eu lembro, não. Então, aquele dia que o teu carro foi visto lá, tu estava de fato fazendo o que então? Eu estava pescando. Posso mostrar o lugar lá onde eu estava? Onde estava pescando? Não, o fato assim, que de repente tu pesca lá, claro, de repente tu tem essa rotina de pescar lá, enfim, né? A questão é que teu carro foi visto a uma curta distância da onde o menino foi enterrado e aonde, como tu mesmo me diz, a tua irmã tem uma grande participação nisso. Então é isso que a gente tem que esclarecer, né? O que de fato o teu carro estava fazendo lá. É bem que nem eu falei, doutor, eu estava pescando, não sabia de nada, jamais
né? Estava na hora errada, no lugar errado. Não estava lá pescando e passou os vizinhos lá, que tem a chácara ali, viram no cara, estava pescando perto, eu vi quando eles passaram. Serraram de motosserra lá um pouco, voltaram, cortaram uma lenha. Quem foi que cavou esse buraco? Não sei, doutor. Pelo que consta na notícia, foi minha irmã que cavou. Tu alguma vez cavou um buraco lá? Não. Nunca cavei. A tua irmã alguma vez, até para ela trabalha com medicamento, né? Até para um descarte de remédio, enfim, pediu que tu cavasse algum buraco para de repente ajudar ela a descartar remédio, alguma coisa do tipo? Não, senhor. Nunca. Nem ali, nem em outro lugar? Nem em outro lugar. Tu teve, te perguntar assim, na quarta, na quinta ou na sexta, que foi o dia da morte do menino, tu teve naquele local ali onde o menino foi enterrado? Algum desses dias? Eu tive na quarta lá, que eu tive pescando. Em algum momento do contexto todo aí dessa situação, tu sabia que alguém estava para ser morto, que matariam alguém? Não, sei. Qual é a tua participação na morte do caso do Bernardo? Nenhuma, não tenho participação nenhuma. Meu único erro foi ter, o dia que eu fui dar depoimento, ter dito que eu não estava pescando lá. E eu estava com medo de, depois que eu fiquei sabendo a notícia, de ser preso por causa da minha família. Tu teve notícia, melhor não, notícia não, tu soube quando que o menino ia ser morto? Não soube que ia ser morto, eu soube depois que a minha irmã revelou coisa lá, que apareceu na notícia, eu não sabia de nada. Ela, da boca dela, alguma vez tu escutou alguma coisa com relação à morte do Bernardo? Não, nunca escutei nada. E não só da morte do Bernardo, mas que alguém estavam planejando a morte de alguém. Alguma vez tu escutou da boca dela isso? Não, senhor, não escutei. Alguém te pediu, Ivan, para te cavar aquele buraco lá, mas tu nem sabia por que seria usado aquele buraco? Não, eu nunca vi buraco, ninguém me pediu para cavar buraco. Tu teria emprestado o teu carro, tanto na quarta-feira principalmente, para o André ou para o Chico? Alguma outra vez tu emprestou, enfim, próximo do dia da morte? Não. Eles não andaram no teu carro na quarta-feira? O André ou o Chico? Não. Nem, te pergunto assim, andar no teu carro, tanto contigo ou sem tu estar junto? Não andava na quarta. Qual a quantidade de peixe que tu pegou lá esse dia? Olha, eu não lembro bem
certo, eu não sei, eu peguei uns 2 traíras, uns 3, 4 no diário, não deu muito peixe aquele dia. Como é que estava o tempo nesse dia lá? Tava um tempo bom. O que é o tempo bom, né? Como é que estava assim? Sim, não estava chovendo, não estava muito quente. Tu sabia que o Bernardo seria morto? Não. Tu sabia que aquele buraco seria usado para enterrar alguém? Então eu não sabia do buraco, não. Por que tu cavou aquele buraco? Eu não cavei o buraco, não. Tem mais alguma coisa assim, Evandro, que tu queira nos ajudar, que tu queira falar, que tu queira esclarecer? Alguma coisa assim que tu possa trazer, que de repente não foi dito, ou mesmo que já foi dito e tu queira afirmar novamente, para nos ajudar, enfim, a esclarecer isso, inclusive com relação à tua participação ou não, né? Tem alguma coisa que tu queira dizer que não foi dito, ou afirmar alguma coisa que tu já tenha dito e que te faça querer falar novamente? Não, doutor, é isso que eu disse, que eu me arrependo de não ter falado no depoimento lá na polícia lá, que eu estava pescando, com medo de ser preso, por causa da notícia Mas vem cá, por que é aquela coisa assim, né? Claro, vou usar grosso modo falando, mas quem não deve não tem, né? Da onde que surgiu esse medo de tu ser preso? Por causa da repercussão dos fatos, isso estava espalhado no mundo inteiro, né? Eles tentando em cima. Tá, mas tudo bem, a polícia está dando em cima, né? Mas se tu estava com a consciência limpa, que nem tu está me dizendo, né? Se tu está me dizendo que a tua irmã é quem tem participação nisso, que elaborou tudo isso, né? O porquê desse teu medo? Pois é, isso que eu não podia ter negado, né? Eu tinha que ter assumido, não podia ter medo. Não que tu não pudesse ter medo, mas o porquê, o que te levou a ter esse medo? É isso que eu quero saber. Eu pensei na minha família, né? Que tem irmãos inocentes. E se eu tivesse falado a verdade, eu não teria passado por isso que eu estou passando, né? Se eu tivesse falado naquele dia lá na delegacia, que eu estava pescando lá, que o meu carro estava lá, eu não teria passado por isso. Que posição que tu deixou, tu estacionou o carro lá para pescar? Como é que é lá o lugar, lá? Como é que tu deixa o carro? Eu deixei ele de ré para quando do rio. Eu virei a morte e deixei de ré para quando do rio. Em direção à saída, só para minha mãe. Tu falou que saiu dali por volta de umas 9 horas, mais ou menos, né? Mais ou menos. 9h30, Tá. 10 horas, sei lá. Dali tu fez o que depois? Só saí e fui para casa. Quando tu chegou em casa, o que tu fez? Qual foi a tua rotina, enfim? Eu digo naquele dia. Na casa da minha mãe, quer dizer, né? Eu cheguei lá na casa da minha mãe, larguei os peixes, tomei banho, fui jantar e dormi. Nesse dia tu falou com... depois desse momento da pescaria, tu falou com a Edelvânia? Não. Do teu conhecimento, assim, qual é o que chegou para ti com relação à participação do Leandro nisso aí? Pois é, eu só sei pela notícia, até no meu serviço que eu trabalho, não tem horário, sabe? É muito puxado, daí tem poucas notícias eu escuto, né, no rádio. Mas pelo que eu vi, ele era para ser inocente. A polícia achou que ele participou de crime. E a Edelvânia te falou em algum momento alguma coisa sobre a participação dele? Não comentou em assunto nenhum. Tu sabe quem cavou o buraco? Pelo que conta as notícias, foi minha irmã, pelo que fala, né? Eu Tu ajudou ela de alguma maneira? não, isso não tem nada.
Então, assim, da minha parte é isso. Tá?